Olá a todos e todas, boa tarde, domingão, estamos no dia 27 de novembro, já contando aí praticamente um mês, né, do nosso companheiro Lula eleito presidente. Olá, psicopedagoga Guilher Borges, João Pedro Neto, sejam todos muito bem-vindos, muito feliz por estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho, né, sobre o que nós temos pela frente nestas semanas que seguem aí, antecedem as festas. Olá, Solange, Ari Cris, Ida Lucy, Luciana Soares, muito obrigada, né, por estarem aqui. O que não falta é assunto para nós comentarmos, né, a respeito de tudo que vem acontecendo com o nosso país. Mas eu gostaria de focar hoje, para o nosso início de semana, algumas reflexões que são muito importantes. Olá, Camila Oliveira. Olá, Azevedo. Nós tivemos aí há algumas horas a comadre gravando uma live para vocês, né? A Marlene Domingos. As nossas agendas não andam muito afinadas, mas a gente espera ter novidades para vocês a partir do próximo final de semana. Eu gostaria de comentar com vocês que nós lutamos muito para eleger Lula, né? Teve companheiros que viravam à noite para poderem responder questionamentos e até mesmo para manter o algoritmo, porque a gente sabe que o lado de lá se utiliza de robôs, né? Então, durante a madrugada, eles conseguem colocar aí algumas hashtags, né, no ar, e nós, como somos seres humanos que dormimos, não estamos ali para combatê-las ou fazer frente com uma resposta que dê também um engajamento de algoritmo. Então, embora esta luta para eleger Lula e o maior número de parlamentares progressistas e esquerdistas possível, ela passou. Mas a luta não acabou. A nossa luta agora, ela é outra e ela já começou, né? Que é o fortalecimento do Lula enquanto governo de transição e depois como presidente eleito e já tendo recebido a faixa para governar o nosso país. Olá, Josélia, boa tarde. Olá, José Inácio, boa tarde. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Além, né, de nós estarmos acompanhando pelas redes sociais algumas ameaças dos bolsonarentos, dizendo que o nosso companheiro não vai subir a rampa, deixando nas entrelinhas que eles teriam um trunfo, né, político, e se não for o trunfo político, haverá uma reação popular. Nós temos visto também uma ação coordenada deles. Toda vez que se dá uma má notícia a respeito do Brasil, seja social, econômica, política, cultural, eles escrevem faz o L.
como se essa notícia ruim fosse culpa do Lula, né? E algumas pessoas que são mais desinformadas, não estão despertas ainda para a criminalidade destes atos antidemocráticos, acabam às vezes engajando nesse faz o L sem perceber que o Lula, apesar de estar com um governo de transição, ele ainda não é o presidente da República, né? Então, tudo de ruim que está acontecendo com o Brasil, em termos políticos, econômicos, sociais, culturais, de saúde, ainda são de responsabilidade desse senhor, né? Que infelizmente foi eleito em 2018, né, para governar a partir de 2019. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ficar muito atento quando nós estivermos nas nossas redes sociais e as pessoas vierem com esse discursinho de faz o L. Opa! O que você está querendo dizer com isso? De quem que é a responsabilidade desta notícia ruim? Quem é o atual presidente da República? É dele que você tem que cobrar, porque o que nós elegemos, só vai começar depois de 1º de janeiro. Embora, né, a gente saiba que ele já esteja bastante articulado com outros partidos políticos, fazendo aí, né, algumas conversas, algumas tratativas, e no exterior também, né? Então, a agenda de Lula será uma agenda bastante disputada a partir de janeiro. Então, essa era a primeira questão que eu queria que vocês prestassem atenção. Esse faz o L se aproveita da desinformação de boa parcela da nossa população e também, né, se aproveita das pessoas que têm má fé. Né? Quem é que pode ser considerado um cidadão de má fé? Aquele que conhece a verdade, mas a mentira lhe faz bem, lhe agrada, vai de encontro ao que ele deseja e ele se utiliza dessa mentira, dessa fake news, dessa manipulação de informação para alcançar os seus objetivos. Então, precisamos ficar muito atentos em relação a isso. Elguimar Castro, boa tarde, né? Estamos com Lula, Elguimar, muito bem, boa tarde a todos que estão chegando aí. Graças a Deus tem bastante gente ouvindo, né? Se eu fosse falar o nome de todo mundo, eu ia ficar aqui um tempão e não ia conseguir dar conta de todos. Segundo ponto que eu gostaria de destacar para essa nossa semana, né, se você faz parte desse grupo desinformado, né, ou seja, você até votou no Lula, ou você não votou, mas está aceitando democraticamente a eleição do Lula pela maioria dos votos, né? E você, através desse nosso bate-papo, começa a perceber que você tem servido de massa de manobra para estas pessoas que se utilizam de má fé nas comunicações, eu vou pedir a você que,
antes de acreditar em algo negativo em relação ao Lula, ao PT, à coligação que foi feita para eleger o Lula, né, contra a esquerda, contra os progressistas, vá se informar primeiro. Não demora muito, né? Saia do grupo onde você recebeu a notícia, vá até uma plataforma de pesquisa, digita o assunto e vê lá, né? Através dos links que forem apresentados, outras pessoas falando a respeito deste determinado assunto, para que você possa saber se a informação que você está recebendo está correta ou não. Minutinho para molhar a garganta. Por que eu tô destacando essa questão da informação ser muito importante? Porque, como militante, que vocês sabem que eu sou, né, aqui no Instagram, eu tenho que agradecer muito vocês, eu tenho um público maravilhoso, né, que segue as postagens, que dão sua opinião, que compartilham o material. Então, em função de eu ser uma militante assídua, de ter alguns contatos, né? Eu participo de alguns grupos bolsonarentos, né? Porque a gente tem que saber diferenciar, né? Bolsonarista de bolsonarento. Eu participo de alguns grupos bolsonarentos, vamos dizer assim, numa missão de espionagem, né? Então, as informações ou desinformações, melhor dizendo, né, que eles passam nesses grupos é tamanha que às vezes eu preciso me controlar para não responder, porque se eu responder, se eu reagir à desinformação, eu serei descoberta e vou ser obrigada a sair do grupo, e aí eu não tenho, né, a contra-informação para a gente poder se organizar. Então, eles têm uma máquina que produz material para eles, então charge, vídeo, edição, né, de algumas falas de alguns políticos, e eles bombardeiam, né, com as informações. Então, se o cidadão tem pouca informação, é trabalhador, tem pouco tempo de se informar e se utiliza desse tipo de canal para alcançar alguma informação, ele facilmente é manipulado, né? A gente tá muito melhor, nós da esquerda, nós progressistas, estamos muito melhores em termos de aproveitar esse espaço virtual, as redes sociais, mas os bolsonarentos ainda conseguem levar vantagem sobre nós, né? Eles têm essa coisa da disciplina, né? Até mesmo indo de encontro à ideologia deles, essa coisa da disciplina dentro da desinformação é muito forte, né? Basta a gente perceber que quando eles combinam atos antidemocráticos e terroristas de fecharem rodovias pelo país, não interessa quantas eles conseguem fechar, mas eles fecham no mesmo horário. Todo mundo tá tudo armado, tá tudo combinado, todo o material que eles vão precisar, eles têm já organizado, e vamos supor, se eles falarem 7 horas da manhã, fecham todas as rodovias federais, quem está organizado
por esse movimento, né, da extrema-direita, faz orquestradamente o que foi combinado, né? Então, eles têm essa coisa de conseguirem chamar os militantes deles, né, de forma muito organizada, para realizarem ações coordenadas, tanto nas redes sociais quanto na vida prática. Não estou aqui, né, elogiando-os, porque é uma disciplina sem crítica. Nós, esquerdistas, progressistas, sempre que tem algum chamado desse tipo nas redes sociais, a gente vê, né, pessoas do nosso lado ponderando a ação, criticando alguma fala. Eles não, eles do lado de lá, o negócio é obediência e disciplina, não se questiona, se faz o que está sendo pedido, né? Então, nós pedimos a vocês que estão despertando, né, deste sono dos zumbis, que se informem, né? Até mesmo nós falando a respeito de algum assunto, não é porque a Débora é apaixonada pelo Lula, fez campanha pelo Lula, ela falou, tá falado, não, né? Nem eu, nem nenhum outro companheiro de esquerda quer que vocês acreditem piamente no que a gente fala, né? É bom que vocês procurem outras fontes, se informem, critiquem, perguntem. Quantas vezes eu posto coisas aqui no Instagram e eu não dou conta de atender a todos, porque graças a Deus eu tô com quase 45 mil seguidores aí, né? Graças a Deus e a vocês, é claro, né? Porque não é Deus que tá vindo aqui se inscrever no meu canal, né? Então, eu procuro acompanhar a reação de vocês e por várias vezes eu vejo alguma pergunta que vocês fazem, alguma crítica que vocês tecem e eu procuro responder, se não ali no aberto para todo mundo, pelo menos ali no privado, né? Para mostrar para vocês que a gente apoia sim a crítica de vocês, né? A gente não tem todas as informações na ponta da língua, tanto é que quando eu não sei, eu escrevo lá no aberto, olha, eu não sei isso, eu vou me informar, depois eu te falo, né? E aí eu procuro cumprir com a minha promessa. Então, é muito importante que a gente vá atrás de informações. Quero destacar também aqui, né, neste nosso encontro, os ataques que ícones culturais brasileiros estão sofrendo destes golpistas, destas pessoas terroristas, né? No começo, boa parte de nós achava até engraçado, jocoso, essa reação desse povo na porta dos quartéis, né? E reagindo aí como lunáticos, pedindo intervenção de ET. Só que os bolsonarentos criaram uma turba, criaram um monstro, que agora eles mesmos não estão conseguindo controlar. Então, não adianta, né, pedirem para eles saírem da frente dos quartéis, o partido deles lá ir e falar, olha, né, não é bem assim, porque a gente não tem prova. Parece que eles ficam mais fanáticos ainda em relação à defesa da causa deles, que é contra a maioria da população brasileira, né?
Então, nós vimos, infelizmente, nestes últimos dias, a distribuição de um vídeo onde bolsonarentos, terroristas, né, que estão lá no Catar acompanhando a Copa do Mundo, atacaram Gilberto Gil. Né, chegam a ameaçá-lo nas entrelinhas, a ponto dele ficar com medo, ele e as pessoas que o estavam acompanhando, de passar por um corredor estreito e sofrerem alguma agressão física ali. Né? Então, Gilberto Gil, que foi nosso ministro, né, da Cultura durante o governo do PT, reconhecido por uns, com críticas de outros. Eu mesma tenho críticas que eu fiz na época, algumas eu entendo hoje, né? Outras eu ainda continuo achando que ele poderia ter feito de outra forma ou melhor, porque a gente não é gado, né? Não é porque a nossa liderança política falou que a gente vai fazer, cumprir, defender, como se tivesse aí, né, algo impedindo que a gente enxergue o mundo com um ângulo mais amplo, né? Então, nós vimos aí rodando pelas redes sociais as pessoas criticando o Gilberto Gil e tocando no assunto da Lei Rouanet. Gente, presta atenção. Muita gente critica a Lei Rouanet, não sabe o que é a Lei Rouanet, como que ela funciona, e acha que a Lei Rouanet é de governo de esquerda, e não é. A Lei Rouanet foi criada durante o governo Collor, porque Collor, assim como o presidente que aí está, não era a favor dos incentivos à cultura, porque incentivar a cultura na população cria uma população crítica, né? Sábia, que vai questionar os maus feitos e se posicionar. Então, governos de direita, de extrema direita, não gostam de incentivos à cultura. Então, primeira informação, Lei Rouanet não foi criada num governo de esquerda, foi criada durante o governo Collor. Segunda questão, o que a Lei Rouanet diz? Ela foi criada porque o Estado, o governo, não queria dar dinheiro do governo para incentivar a cultura. Então, ele criou uma lei onde o empresário que quiser investir na cultura pode pegar parte do valor que ele deveria pagar como imposto e investir num show, numa peça de teatro, na realização de um filme para cinema ou televisão, ou seja, um projeto cultural qualquer. Aí você pode me dizer assim, opa, pera lá, Débora. Então é a mesma coisa, o governo não está querendo investir, mas permite que o empresário invista através do dinheiro que ele teria que pagar como imposto. Então esse dinheiro está sendo retirado da população de qualquer forma. Não está. Se você pensa assim, você está desinformado. Por isso que a gente fala tanto que a gente precisa continuar estudando a vida inteira, né? Se não for nos bancos de uma escola, que seja aí através, né, do teu autodidatismo, vamos dizer assim. A Lei Rouanet, que permite que o empresário pegue parte do imposto que ele deveria pagar para o governo e invista diretamente na cultura,
Tem estudos já, vários, você pode procurar aí depois, que demonstram que a cada R$ 1 que a empresa investe direto no setor de cultura, volta para os cofres públicos R$ 1,60. Ou seja, os cofres públicos acabam recebendo mais dinheiro do que se fosse ele diretamente que estivesse investindo na cultura. Por quê? Porque quando a empresa financia, por exemplo, uma peça de teatro, essa peça, para poder acontecer, vai ter que contratar gente. Desde atores até o pessoal da limpeza, desde pessoas que cuidam da segurança até o pessoal da bilheteria. Então, é gente que estaria desempregada, passa a ter um emprego, tendo dinheiro, faz o consumo dos produtos, através destes consumos pagam impostos e através da sua própria contratação, o governo também está recebendo os impostos devidos. Então, a Lei Rouanet não prejudica em nada a população. Muito pelo contrário, a cada R$ 1 de imposto que o governo receberia das empresas, ele passa a receber, através da Lei Rouanet, repassando os impostos, cerca de R$ 1,60. Então, a informação é muito importante para não cairmos como massa de manobra, né? E foi isso justamente o item utilizado para atacar Gilberto Gil. Quando Gilberto Gil passa, tem lá um bolsonarento, né, de má fé, porque para estar lá no Catar tem dinheiro para poder se informar e saber aqui, como a trabalhadora Débora, o que é a Lei Rouanet. Então, ele se utilizando da má informação das pessoas, se utilizando da sua má fé, viva! Ele xinga de palavrão o Gilberto Gil e fica gritando Lei Rouanet, Lei Rouanet. E o desinformado que vê aquele vídeo pode pensar que a Lei Rouanet é algo ruim, que tira dinheiro da boca da população, dos serviços públicos e que foi criada num governo de esquerda. E não, nada disso é verdade. Outro ícone também atacado aí nestes últimos dias foi o Chico Buarque de Holanda, né? Eu não fui atrás de uma informação mais aprofundada, mas do que eu entendi. Um dos filhos do Bolsonaro, fazendo campanha política antes das eleições, utilizou uma música do Chico Buarque para a sua campanha. E o Chico Buarque, né, sabidamente uma pessoa de esquerda, uma pessoa progressista, virou e falou, opa, pera lá, vocês são tão contra, né, nós da cultura, tiraram tanto dinheiro nosso, jogou o povo contra nós, agora pega uma música minha para utilizar numa propaganda eleitoral de extrema direita, sem a minha autorização, porque o filho do bolsonarento lá não foi pedir para o Chico, olha, eu gostaria, apesar de nossas diferenças políticas, de usar aqui, né, essa tua música na minha campanha e vou usá-la para transmitir tal mensagem, né? Então, como isso não aconteceu, começou aí uma briga jurídica entre os dois.
E no final, quando o filho do presidente que aí está viu que ia perder, ele começou a questionar na justiça a veracidade de que aquela música é de fato do Chico Buarque. Roda Viva, né? Poxa, quem é que não escuta a Roda Viva e não associa a música a Chico Buarque? Né? É uma questão que ninguém precisa apresentar o documento registrado em cartório, porque nunca ninguém contestou. Essa música está aí há anos representando, inclusive, a luta da esquerda contra a direita, né? Porque nas entrelinhas ela está falando contra a ditadura militar, né? O período da ditadura militar. E aí, o filho do Bolsonaro, né? A gente sabe que o Estado brasileiro está aparelhado, né? Pela ideologia da extrema-direita, deu a felicidade de encontrar uma juíza que tem, né, uma ideologia bastante questionável, que está querendo dar ganho de causa para o filho do Bolsonaro, dizendo que Chico Buarque não conseguiu provar que a música é dele, né? Então, olha o ponto que nós chegamos, né? A nossa cultura marginalizada, desprestigiada e agora sofrendo ataques ideológicos, né? E isso é muito preocupante, porque quando a gente vê que as instituições democráticas que deveriam atuar de forma imparcial, fazendo valer a justiça, acabam tomando um dos lados ideológicos para si e julgando, né, as ações públicas com base nessa ideologia, a gente não pode dizer que a justiça tem sido feita no nosso país. Né? Então, é muito importante que nós nos coloquemos contra estas duas ações, principalmente. Contra o que fizeram com o Gilberto Gil, por ignorarem, né, o que é a Lei Rouanet, ou agirem de má fé, e também por ação terrorista, né, de colocar em questão, como que eu vou falar? A insegurança física, né, do próprio Gilberto Gil, que tem mais de 80 anos, gente. Estatuto do idoso em cima desse senhor, que eu tenho certeza que nós vamos conseguir identificá-lo e responsabilizá-lo pelo que ele fez. Em relação ao Chico Buarque, muita gente não sabia, né, dessa questão, então é importante que a gente esteja ao lado da cultura e ao lado da imparcialidade da justiça nesse momento, porque se nós nos calarmos, eles vão ocupar cada vez mais espaço, né? A gente está cansado de ver isso acontecer na nossa realidade brasileira. O último grande exemplo disso foi o caso do Maluf, né? Vocês que são têm mais idade, como eu, que tenho 56, devem se lembrar que o jargão, né, utilizado para defender o voto no Maluf era rouba, mas faz. E dentro desse rouba, mas faz, o Maluf ficou aí, né, anos enrolando a nossa justiça, porque tinha dentro das instituições jurídicas malufistas que o defendiam ou empurravam os processos com a barriga até que esses processos caíssem, né, naquele período que não tem mais validade.
Então nós não podemos deixar que a nossa justiça seja contaminada novamente pela extrema-direita e que este mau exemplo de justiça seja parâmetro para as próximas gerações. Mais um pouquinho de eu molhar minha garganta, peraí. Ainda dentro dessa questão, oi Zeca, tudo bem, querido? Saudade de você. Precisamos colocar o nosso papo em ordem sobre o balanço das eleições aí pelo Rio, né? Outro caso que eu gostaria de comentar com vocês, que, né, assim, acaba envolvendo até a questão do esporte e que eu também não fui, né, atrás da informação para saber mais profundamente da questão, é que antes da Copa, né, tanto os bolsonarentos quanto a esquerda estava naquele discurso assim: estamos num momento crítico, político, econômico do nosso país, então agora não é hora da gente desviar as nossas atenções para a Copa do Mundo, porque nós temos em jogo questões muito mais importantes. Outras pessoas mais politizadas, né, lançavam mão do número grande de operários que morreram durante a construção dos estádios lá no Catar, né, e em protesto por estes trabalhadores, pelas vidas perdidas destes trabalhadores, já se posicionavam contra, olha, né, esse estádio foi construído sobre a vida e o descaso da vida dos trabalhadores, então minha ação política nesse momento é não prestigiar a Copa. Outros também, num posicionamento político, se colocaram contra, porque o Catar, né, a gente sabe que vem ali de uma tradição árabe, muçulmana, em que as mulheres não têm os mesmos direitos que os homens, onde os direitos humanos não são todos respeitados. Então, por várias questões, nós tínhamos a esquerda num movimento assim, ó, gente, tudo bem, gostam de futebol, mas não vamos perder o foco, né? A gente tem um posicionamento, um compromisso político muito mais importante do que torcer pela amarelinha, né? E os bolsonarentos, por outro lado, tinham apenas um motivo para ser contra os jogos. Ou seja, você vai ficar assistindo o jogo e não vai estar aqui na porta do quartel. É por conta disso que eles eram contra, né, a Copa. Começou a Copa, né? O brasileiro não conseguiu esconder, por mais ideológico que ele seja, o seu amor, a sua paixão pela bolinha e pela camisa canarinho, né? E aí nós vimos um primeiro jogo que veio, né, para nossa felicidade, confirmar aí esse, vamos dizer, cenário político no qual nós estamos inseridos, né? O jogador, né, queridinho da seleção, não conseguiu fazer um gol. Sinto muito, espero que ele melhore, que ele esteja bem logo, né? Não faz parte do movimento esquerdista, progressista, desejar o mal para o outro, embora não tenha nada a ver com religião, né? Estamos falando de ética, de moral, de valores, né?
E quem que acabou se destacando no jogo? O Richarlison, que é uma pessoa que nunca foi na televisão falar que é a favor de Lula ou de Bolsonaro, mas que através das suas atitudes vem demonstrando que bolsonarista ele não é. Né? Até mesmo porque a gente sabe de várias ações filantrópicas que ele financia, e a simplicidade, a humildade que ele ainda não perdeu, né? Ele não se distanciou do mundo do qual ele saiu, e esperamos que isso seja para sempre, que ele possa de fato ser um ícone do povo pobre, periférico, trabalhador, e que a gente possa sempre contar com ações filantrópicas dele para financiar programas sociais. Então nós vimos os gols sendo feitos justamente por alguém que nas entrelinhas nós poderíamos entender como alguém de esquerda, né? E aí, ao longo desta semana, nós ficamos sabendo que existe uma ação judicial entre o Richarlison e outro filho do presidente da República que aí está, que envolve questão de imóvel, né? Então, eu vou procurar me informar melhor a respeito disso e espero que vocês que estejam ouvindo aí também se interessem em ir atrás de mais informações, porque parece que na próxima semana nós vamos ouvir falar muito ainda deste assunto. Eu não sei, né? Torno a repetir, eu não fui atrás de informações, eu não sei quem está com a razão, mas conhecendo este filho, né, do atual presidente, a gente já até acaba se posicionando de forma, né, contra ele e a favor do Richarlison. Mas tô brincando, né, embora eu acredite que a possibilidade é grande de que o filho do presidente não tenha razão na causa, falta-me ainda conhecimento da causa para poder me posicionar. Mas toco nesse assunto porque nós teremos jogo amanhã, né? Muito provavelmente o Richarlison aparecerá novamente como uma figura de destaque e nós precisamos estar, né, bem informados para podermos rebater fake news e cancelamentos que possam acontecer. Tanto é que os 2 gols, né, do Richarlison foram vaiados pelos bolsonarentos. Né, na porta dos quartéis, vídeos gravados em casa, então precisamos aí nos informar. Vou terminando aqui pedindo para que vocês acompanhem as lives do professor Roberto, que nós temos aqui também no Instagram. Muitas das informações que eu trouxe para vocês, eu utilizei informações trazidas por ele também, um homem muito inteligente, muito centrado, coisa que vocês sabem que eu não sou, né? Quando eu tô nervosa, sai de perto que se pudesse passava pelo celular para pegar, né? Então, é uma pessoa muito centrada, muito bem informada, didático pra caramba e muito confiável, né? Tanto é que eu baseio muito das coisas que eu estudo através do viés da fala dele, tá bom? Outra coisa, para encerrar mesmo, manifestante não é sinônimo de golpista, né? Então precisamos apontar aí nas redes sociais e na nossa fala, no ponto do ônibus, na padaria, seja lá onde for,
né? Manifestante não é sinônimo de golpista, né? Liberdade de expressão não é sinônimo de ato antidemocrático. E olhem todo, né, o aparelho de segurança pública, como está voltado a defender a direita e a extrema-direita, coisa que nós não vemos acontecer quando os protestos são de esquerda, né? Quando o professor vai pedir aumento de salário, melhores condições de educação, mais investimento em tecnologia, ou, né, quando a manifestação é do movimento dos ruralistas sem terra, que vão para as estradas chamar a atenção para a sua causa e exigir o que está na lei, na Constituição, né? Então, nós da esquerda e nós progressistas não recebemos o mesmo tratamento. E eles não podem ser igualados a nós, porque a gente não é financiado por ninguém e a gente não pratica ato antidemocrático. A gente vai nos protestos para pedir melhores condições para o trabalhador ou para o público que é atendido por nós. Nós não somos financiados, tanto é que a gente tem nas mãos aquelas cartolinas tudo tortinha, né? A letra começa grande, termina pequena, a letra começa aqui embaixo, termina lá em cima, e estes atos antidemocráticos tanto são financiados que ontem em Brasília eles estavam com cartazes que foram industrializados e distribuídos nas mãos deles, ok? Então, muito obrigada, né? Tive aqui um público bem bacana durante toda a minha fala. Parabéns para vocês que estão aí em busca de informação, de qualidade, né? E que estão engajados por um Brasil melhor. Nosso Brasil, a partir de 2023, é recheado, é coberto de esperança. Mas esperança não pode ser algo passivo. Ele tem que ser um verbo. Vamos esperançar para que a nossa esperança seja de fato consagrada e atingida. Todos nós temos que colocar a mão na massa, tá bom? Bom término de domingo, ótimo início de semana e fiquemos ligados nesses movimentos da extrema-direita, destes terroristas. Tchau, gente! A luta continua!